Machado, que é candidato do PSD, uma chapa pura, mas esse assunto a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai continuar nesse tema das mulheres, que o Bruno estava explicando, as mulheres, né, são maioria aí do eleitorado brasileiro. Bruno, como é que a mulher define o voto? Tem como... Olha, varia muito também, né, Andressa, de classe social, né? Isso tem um impacto muito grande nessa hora do voto, mas é um voto normalmente dado. É muito interessante que, na maioria das vezes, o índice de indecisos nas pesquisas de opinião pública, aonde mais cresce esse índice de indecisos é justamente na mulher. Parece que a mulher demora um pouco mais para definir o voto. Talvez porque ela pense mais nessa decisão de voto, justamente porque tem a expectativa de que o serviço público que vai ser oferecido pelo candidato, que está na proposta do candidato, talvez tenha um pouco mais de peso para ela, né? O homem tem uma característica de um voto até um pouco mais ideológico do que a mulher. A mulher é muito mais pragmático esse voto, é um voto mais de serviço mesmo, né? E então, na última eleição, a maioria foi com quem? Foi com Lula. O grande problema do bolsonarismo desde 2018, e eu me lembro, por exemplo, os candidatos à direita, na época, em 2018, quando a gente fazia até medições de um dos candidatos que você acabou de falar, o Ronaldo Caiado, por exemplo, que é candidato agora à presidência, mas à época candidato ao governo do estado de Goiás, a sua aproximação com o bolsonarismo já gerava uma certa queda desses candidatos colocados na centro-direita, né? Porque o bolsonarismo tinha essa característica. Tem um dado, uma outra coisa que é muito interessante, que é a relação das mulheres com a questão da segurança pública. São normalmente as mulheres muito mais contrárias à questão do armamento da população, que é uma pauta que é defendida pela direita brasileira, e há hoje até alguma correlação que se tenta fazer, a gente não sabe o quanto que isso é de fato comprovado, mas tem uma correlação de que esse aumento de feminicídio que se tem no Brasil hoje tem a ver com uma certa flexibilização da questão do armamento no país, que foi feito no governo Jair Bolsonaro. Então tem um movimento das mulheres muito contrário a essa questão, e isso acaba também levando um pouco do voto mais aos candidatos de esquerda normalmente. O Lula mantém esse voto feminino neste ano eleitoral, ou as pesquisas mostram que ainda está indefinido? Ele vai melhor entre as mulheres do que entre os homens, principalmente entre as mulheres mais pobres, que também são as grandes beneficiárias dos programas sociais do governo, né? Não teve imigração de intenção de voto, por enquanto? Não, muito pouco, muito pouco. Esse é um voto bastante preservado do Lula ainda, principalmente nas regiões de concentração de classe D, e daí a gente, quando faz esse corte, principalmente no Nordeste e Norte do Brasil, que é onde também você tem a maioria dos incentivos de benefícios que o governo dá para essa população, né? Nesse sentido, então, né, Bruno, uma tragédia para o Flávio Bolsonaro, toda essa questão aí com a Michelle, né, que o acusa ali de não respeitar o seu direito de fala com relação à política, né? Basicamente o que o Flávio fez foi dizer: Michelle, vai lavar a louça, né, e não vem se meter em assunto de homem que é de política. Isso ela fala ali na carta, claro, não com essas palavras, mas é basicamente isso que ela está dizendo quando o Flávio, ela relata, né, que o Flávio disse para ela que ela era muito novata nessa questão da política, não tinha que interferir. E quando o Paulo Figueiredo, que é um aliadíssimo, né, da família Bolsonaro, disse que as mulheres não sabem votar, quem sabe votar são as mulheres casadas, porque elas seguem ali a orientação do marido. Vai ser muito difícil o Flávio, por mais que critique o Paulo Figueiredo, conseguir se distanciar desse pensamento, que a gente sabe que é um pensamento que não é só do Paulo Figueiredo. A extrema-direita acha mesmo que nós mulheres, né, devemos ficar em casa e sermos submissas, né, aos homens. A gente tem um vídeo do Flávio Bolsonaro, né, Maria, isso? Em que o Flávio tenta, né, falar que isso é um pensamento isolado ali do Paulo Figueiredo. Vamos ver se ele é convincente. Da fala do Paulo Figueiredo. O que você acha da fala? Eu sempre te... Repete. Tá filmando. Filma, Rafael. Continua. Eu quero, mais uma vez aqui, começando do início, então. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio que é uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão.
Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá, e em função disso que as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala a partir do momento que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive a fala da minha esposa. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que não sabem votar, e nunca ele poderia dizer que é culpa das mulheres. Eu vou explicar por quê. Porque se as pesquisas mostram que tem muitas mulheres que ainda não estão votando conosco, é falta de competência minha. É a falta de comunicação que nós, todos da direita, temos que acabar com essa falta de comunicação. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Porque a partir do momento que a gente conseguir ter esse diálogo aberto com todas as mulheres, mostrar que as pautas que elas são favoráveis são as mesmas pautas que a direita defende, é assim que a gente vai resolver. Não é acusando as mulheres de não saberem votar. É mostrando para a maioria das mulheres que nós somos o melhor, que nós temos as melhores propostas, que nós defendemos as mulheres de verdade, que nós vamos cuidar das mulheres de verdade. E é isso que nós vamos apresentar durante essa pré-campanha, depois de ganharmos a eleição e durante o nosso mandato. Porque vai ser o mandato que mais vai proteger e valorizar as mulheres na história desse país. Então quero deixar aqui essa linha arriscada com relação a isso. Seguir um script ali, né, ele diz o seguinte, né, que a competência, que é uma incompetência dele se as mulheres ainda não estão aprovando, né, o seu nome ali como candidato, porque ele não conseguiu ainda convencer as mulheres. Tem espaço para esse convencimento, Bruno? Olha, Andresa, tem um dado muito interessante em relação ao eleitorado feminino, e principalmente daí quando a gente faz um corte religioso. A grande maioria dos evangélicos no Brasil são mulheres. Isso é um dado importante porque a campanha do Flávio dialoga muito com o público evangélico, ele cresce dentro do público evangélico. É bem verdade que o público evangélico ainda é minoritário no país, mas é um público que cresceu demais e tem tido uma importância e um eco na sociedade muito grande. Então, talvez a fala do Paulo Figueiredo é um desastre, né, do ponto de vista de tudo, né, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista eleitoral como estratégia política. Né, é um desastre absoluto. Ele precisa repudiar, não tem como ele tentar brigar e ganhar uma eleição presidencial dizendo que concorda com aquilo. Agora, o fato é que esse distanciamento com a Michelle Bolsonaro pode gerar uma ranhura dentro deste núcleo feminino que tem mais propensão a votar no Flávio Bolsonaro. Então, as pesquisas já têm apontado uma pequena queda, não foi a queda que estava se imaginando. Também isso é um dado que até houve comemoração no PL recentemente, porque os números não eram os números tão desastrosos como se imaginou que fosse ser depois da bomba do vídeo da Michelle. Mas aonde você começa a perceber que há um desgarramento é justamente nesse eleitor de 1 a 2 salários mínimos, que é o que está concentrado ali na classe C2, que é muito evangélico. Então ali você tem uma perda. E a Michelle é importante nessa conexão com as mulheres evangélicas. Eu acho que aí pode ser um problema que ainda o Flávio vai precisar corrigir, dentre vários novos problemas que cada dia surge na campanha do Flávio, né? Incrível. A mudança, né, Andresa? Em 2 meses, parece que a vida da campanha do Flávio Bolsonaro deu uma cambalhota. Está, né? se dissolvendo, Tá né? se dissolvendo, No começo a gente falava muito, né, Bruno? Que ele essa estava eleição acertando, né? e que a eleição ia ser voto a voto. Exato. Então, qualquer coisinha iria definir quem ganharia a eleição. Mas a pesquisa que saiu hoje, que é da Atlas, né? Saiu uma hoje da já dá Atlas. 10 pontos, né, de diferença entre o Lula e o Flávio. Então, neste momento, a campanha não vai ser tão voto a voto assim como a gente esperava. Tem outros personagens ali que estão beliscando aí esses votos. O Renan continua crescendo, né? O Renan Santos, a gente vem falando dele já há bastante tempo, mas tem um fator novo aí, né?